Antes de existir humanidade, segundo os textos bíblicos, já existia um conflito. Lúcifer não era apenas um anjo comum. Ele é descrito como belo, inteligente, musical, cheio de autoridade. Lúcifer vem do latim lucifere, que significa portador de luz. Ele ocupava o cargo de querubim ungido. Na hierarquia celestial, os querubins são os guardiões da santidade de Deus. Em Ezequiel 28, Lúcifer é descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele habitava no Monte Santo e caminhava entre as pedras de fogo, mas seu erro foi fatal. Ele quis ser como Deus. A queda começou no coração. Isaías 14 relata o 5: Eu estabelecerei, ou eu subirei de Lúcifer. O ponto central era: serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele não queria apenas ser um mensageiro, ele queria o trono. Antes do Éden, houve a queda. Lúcifer, o selo da perfeição, desenvolveu o orgulho. No entanto, sua rebelião não foi um evento isolado, mas uma semente de dúvida plantada entre as hostes angelicais. A Bíblia sugere que Lúcifer questionou o governo divino, questionou a justiça, questionou a autoridade. Em outras palavras, ele insinuou que Deus não era digno de ser obedecido. A rebelião não foi apenas um ato de orgulho, foi uma acusação. Ele argumentou que as leis de Deus eram limitações arbitrárias à liberdade angélica, questionou a justiça. Há uma linha de pensamento que diz que Deus revelou aos anjos que, um dia, ele criaria seres inferiores, humanos, que seriam elevados acima deles. Lúcifer usou esse ciúme preventivo para recrutar seguidores. Questionou a autoridade. Prometeu um novo governo, cargos, influência e poder em um sistema onde ele seria o centro. É nesse contexto que surge uma das imagens mais simbólicas e pouco compreendidas das Escrituras. Em Apocalipse 12, Lúcifer já não aparece mais como querubim, nem como a serpente sutil do Éden, mas como um grande dragão. Essa não é uma transformação física, mas uma revelação de natureza. A serpente representa o engano silencioso. O dragão representa o caos declarado, a rebelião aberta. O texto diz que o dragão arrastou com a cauda a terça parte das estrelas do céu. Na linguagem bíblica, estrelas simbolizam anjos, e a cauda não representa força, mas influência. Ou seja, Lúcifer não convenceu anjos pela imposição, mas pela distorção da verdade. Não venceu pela espada, mas pela narrativa. Apenas um terço caiu, revelando que a rebelião não era inevitável, nem justa, era sedutora, mas minoritária. Deus, em sua onisciência, sabia que a intenção de Lúcifer era governar e ser adorado, para desmascará-lo diante de toda a criação. Anjos e seres celestiais. Seria necessário um cenário onde o livre-arbítrio fosse testado na prática. Nessa interpretação, o Jardim do Éden foi projetado como o lugar perfeito para evidenciar a sede de poder de Lúcifer. Mas como provar isso diante de toda a criação? Criando um ambiente de vulnerabilidade proposital. Deus colocou Adão e Eva em um estado de inocência. Isso serviu como o cenário ideal para que Lúcifer revelasse seu método: manipulação, mentira e corrupção do que Deus ama. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança e lhe dar domínio sobre a terra, Deus feriu diretamente o ego de Lúcifer. O anjo caído não suportava a ideia de que seres feitos do pó tivessem uma conexão tão íntima com o Criador. Deus cria um ambiente perfeito, sem dor, sem morte, sem escassez. E coloca ali seres humanos com livre-arbítrio, nenhuma prisão, nenhuma imposição. A única regra era: de todas as árvores vocês podem comer, exceto uma única escolha. A proibição não era apenas um teste para o homem, mas o gatilho para Lúcifer agir. Lúcifer surge no Éden não como governante, mas como observador. Ele não cria nada, ele não constrói nada, ele apenas questiona. Foi isso mesmo que Deus disse:
Essa pergunta revela tudo. Ele não tenta provar que Deus é injusto com o poder, mas com dúvida, desconfiança e meias verdades. Se o homem caísse, a acusação estaria feita. Viu? Nem mesmo suas criaturas confiam em você. Aqui se revela sua essência, o caluniador. O nome diabo vem de diabolos, que significa aquele que acusa. Ele apresenta Deus como um tirano que esconde conhecimento por medo de ser igualado. Deus expulsa o homem do Éden não por vingança, mas para impedir que ele viva eternamente em estado de queda. O Éden deixa de ser um lar e se torna um símbolo, um lembrete de que o mal não nasceu do homem, mas da rebelião contra a verdade. Mas por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? Porque o julgamento precisava ser justo, visível e irrefutável. Se Deus eliminasse Lúcifer no início, os anjos restantes poderiam obedecer por medo, não por amor. A acusação de tirania permaneceria. Deus permite que o mal amadureça para que seus frutos sejam vistos. No Éden, Deus demonstra misericórdia ao não destruir Adão e Eva, em contraste com a crueldade de Lúcifer, que usou o casal apenas como peças de xadrez. Quando Adão e Eva caem, não é Deus quem perde a autoridade. É Lúcifer quem revela sua verdadeira natureza. Ele não liberta. Ele engana. Ele não oferece conhecimento, oferece separação. Ele não cria, apenas corrompe. O Éden não desmascara Deus. O Éden desmascara Lúcifer. Os anjos caíram por soberba própria, sem tentador. Os humanos caíram por serem enganados. Isso permitiu a redenção para o homem e o julgamento para os anjos, provando que Deus julga a intenção do coração e a origem da queda. A expulsão definitiva ocorre após a guerra no céu. Miguel e seus anjos contra o dragão. Lançado à terra, Lúcifer acredita ter vencido ao corromper a humanidade. Mas ao provocar a queda do homem, ele força a revelação do maior atributo divino que os anjos ainda não conheciam plenamente: a graça. O sacrifício de Cristo se torna a prova final de que Deus ama suas criaturas a ponto de morrer por elas, algo que Lúcifer jamais faria. No fim, a história nunca foi sobre um fruto, mas sobre confiança, sobre limite e sobre soberba. Sobre o preço de querer ser como Deus, sem ser Deus. E você? Conhecia esta história raramente contada por alguns teólogos? Conte aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like se quer mais vídeos como este. E até o próximo vídeo.